A paz do Senhor para os irmãos, meu nome é Márcio Gomes, servo do Deus Altíssimo. Mais uma vez, quero compartilhar com os irmãos a palavra de Deus que fica no livro de Jonas. Jonas capítulo 4, do versículo 9 ao versículo de número 11. Diz assim a palavra de Deus. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, o qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Glorificado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o livro de Jonas, ele nos relata um chamado de Deus na vida do profeta Jonas para pregar a uma nação pecadora. A Bíblia diz, meus irmãos, que Deus ele chama Jonas e dá uma missão para ele. Qual era a missão? De ir até Nínive pregar aquele povo que estava numa depravação terrível. Porém, meus irmãos, pelo fato dos ninivitas serem inimigos do povo de Israel, serem um povo cruel, um povo sanguinário, né? Ao ponto, diz a história, que esta nação, eles pegavam os reféns, né, de guerra e eles amarravam eles em anzóis pela pele. De tanta tortura, arrancavam os olhos, eles eram terríveis. E Jonas, sabendo disso, ficou indignado com aquela missão de Deus. Por que, Senhor? No questionamento dele. Então ele, em vez de ir para Nínive, ele resolveu cortar caminho e ir para uma outra cidade. Foi para Tarsis. O que aconteceu? Jonas entrou num barco e diz o livro, a palavra de Deus, de que Deus mandou uma grande tempestade. Uma grande tempestade. E essa tempestade quase levou esse barco a pique. E os tripulantes do barco chegaram à conclusão de que Jonas era a causa de tudo isso. E lançaram Jonas ao mar. E Deus providenciou um escape. Um grande peixe engoliu Jonas e depois o vomitou em terra seca. E Jonas teve que ir cumprir o mandato de Deus, de pregar o evangelho a toda criatura. Mandato esse que é direcionado a todos nós cristãos. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 28, versículo número 19 e 20. Meus irmãos, nós precisamos entender, que é o que eu quero chamar a atenção dos meus irmãos. Nós precisamos entender que a misericórdia de Deus para com os pecadores é grande. Deus tem compaixão para com os pecadores. O julgamento de Deus não é o nosso julgamento. O pensamento de Deus não é o meu pensamento. Muitas das vezes nós ficamos indignados, porque Deus cobra de nós que nós precisamos agir com bondade àqueles que nos fez mal. A Bíblia diz que nós não podemos pagar o mal com o mal. A palavra de Deus sempre nos direciona à obediência, a cumprir aquilo que Deus tem nos chamado. E todos os cristãos da face da terra têm um único chamado, o chamado principal, de pregar o evangelho a toda criatura, sem fazer acepção de pessoas. Nós vivemos tempos difíceis, meus irmãos, e às vezes a igreja está sofrendo desse mal. Há muita acepção de pessoas no meio da igreja. Há acepção na questão social, as pessoas que têm poderes aquisitivos melhores do que o outro. Há acepção na questão de comportamental, na questão das vestimentas. Ele não veste isso, ele não veste aquilo, ele está fora dos nossos padrões. Mas será que é os padrões de Deus?
Será que os seus padrões são os padrões de Deus? E muitas das vezes as pessoas acrescentam, assim como fez o povo de Deus, pequenas leis nas nossas igrejas, que são chamadas de costumes e que a Bíblia chama de anátema, porque quando você coloca algo e diz que é pecado, aquela maneira de se vestir, aquela música que você ouve, ou isso ou aquilo, quando você coloca que é pecado de acordo com a sua concepção, mas não com a concepção de Deus, a Bíblia diz que é pecado. Então nós queremos colocar várias subleis na palavra de Deus. E tem muito por aí. Várias subleis. As pessoas querem fazer julgamentos de acordo com aquilo que elas entendem que é verdade, não aquilo que a Bíblia diz que é verdade. As pessoas dizem que é pecado aquilo que a Bíblia não diz que é pecado. E com isso, embutido nisso aí, está justamente isso aí, a acepção de pessoa. Porque aquele grupo não se comporta como o meu grupo, então aquele grupo está fora, está errado. Aquele grupo está em pecado. Porque aquele grupo não está de acordo com os meus padrões. E os nossos padrões, meus irmãos, na maioria das vezes não são os padrões de Deus. Muitos dos costumes que nós temos foram criados por homens, por pessoas que entenderam que seria melhor daquela forma. Talvez essas pessoas lá no passado nem tinham essa intenção de dizer de que quem anda diferente ou quem se comporta diferente está em pecado. Mas nós colocamos logo a tarja de pecador. E quando Deus nos chama para pregar esse povo, para nos aproximar desse povo que pensa diferente de mim, esse povo que fala diferente de mim, esse povo que se veste diferente de mim, eu fico angustiado. Como pode? Como é que eu vou pregar para esse povo? Como é que eu vou me direcionar a esse povo? Nós precisamos aprender com Jesus, meus irmãos. A Bíblia diz que Jesus, ele andou com pecador, ele comeu na casa de pecador, e muitas das vezes ele foi chamado a atenção por conta desse comportamento. Porque Jesus, a Bíblia diz, muitos diziam assim, mas esse aí, ele come na casa de pecador, ele anda com pecadores, esse cara não é digno, esse cidadão aí não é digno. Nós somos religiosos. Nós somos os santos. Nós buscamos a Deus porque nós cumprimos as normativas, entre aspas, de Deus. Que na verdade a Bíblia diz, a história nos diz que os judeus eles criaram várias subleis, né? Foram acrescentar, ajudar a Deus. Agora vai ser isso, isso, isso. A salvação não era pela graça, não era pelo comportamento, porque a salvação, meus irmãos, ela sempre foi pela graça. Não é só na dispersação da graça que a salvação é pela graça, não. Sempre foi. A salvação nunca foi pelos méritos, nem pelo sacrifício. O sacrifício era simbólico. O que Deus sondava era o coração de cada um. Como diz o salmista, sonda-me, Senhor, sonda-me o meu coração. Deus conhece o coração do homem. Por isso que a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho os corações e aprovo os pensamentos para os dar segundo o vosso proceder, segundo o fruto de vossas ações. Está lá em Jeremias. Então, o coração do homem é enganoso, mas Deus nos conhece, Deus sabe o profundo. Não adianta eu viver numa religiosidade. Eu preciso cumprir aquilo que Deus tem chamado para a minha vida, aquilo que Deus tem preparado para a minha vida. E uma das coisas que Deus tem preparado para a vida de todos os cristãos é pregar o evangelho a toda criatura. Você tem que pregar para a prostituta, pregar para o alcoólatra, pregar para aqueles que estão distantes de Deus, se aproximar dessas pessoas com amor. Não é andar na roda dos escarnecedores, não é concordar, não é comungar com o pecado, mas caminhar com eles, estar no momento junto, pregando o evangelho, falando do amor de Deus. E para você fazer isso, você precisa se aproximar. E Jonas ficou revoltado. Ele não queria se aproximar desse povo. A Bíblia diz que, no final de tudo, diz que Jonas pregou o evangelho e aquele povo entrou no processo de jejum. Houve um arrependimento tremendo no meio dessa nação.
E Jonas subiu ao monte e ficou lá esperando. Ele estava na esperança de que o povo não se arrependesse, que Deus destruísse tudo. Era a perspectiva de Jonas. E muitas das vezes é nós, né? Nós pregamos o evangelho, mas no fundo nós queremos que aquela pessoa vá para o inferno. Que aquela pessoa se acabe, se destrua, porque nós achamos que ela não merece ouvir e nem sequer viver entre nós. Misericórdia. E Jonas pensava assim. Mas Deus, meus irmãos, quando Deus, o amor de Deus, ele é tão grande, ele é tão maravilhoso, que ele perdoa. A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, assim como fez o povo de Nínive no contexto de Jonas, confessar, reconhecer que é pecador, se nós confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Lá não diz que o tipo de pecado, não é qualquer pecado. Se confessar, se um coração verdadeiro, contrito, e Deus conhece os nossos corações. Você pode enganar a mim, pode enganar o homem, mas a Deus ninguém engana. E quando Deus olha para o seu coração e vê um verdadeiro arrependimento, não importa o pecado que você cometeu, não importa o que você fez, não importa a sua vida pregressa, não importa. Deus é amor, Deus te perdoa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, de tudo aquilo que tenhamos feito que tenha desagradado a Deus. Deus perdoa. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque tinha um coração quebrantado, se identificava e reconhecia como pecador. Paulo diz, fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O primeiro passo do cristão é se identificar. Quando nós nos identificamos como principal pecador, nós não fazemos acepção de pessoa. Nós verdadeiramente pregamos o evangelho a toda criatura. Nós amamos a toda criatura. Nós ajudamos a toda criatura. Nós fazemos o trabalho social a toda criatura. Nós não fazemos acepção de pessoa. E diz o versículo 9 aqui que Jonas subiu no monte, e lá no monte Deus fez surgir uma planta e que fez sombra ali para ele, e ele ficou ali, querendo ver a destruição desse povo. E diz a Bíblia que Deus, de uma noite para outra, fez aquela planta murchar e Jonas ficou revoltado. É aí que Deus pergunta para ele, Jonas, você está aí revoltado porque pela morte dessa planta, que você não fez nem brotar, você não teve trabalho nenhum, e você está aí revoltado porque essa planta se perdeu, você está irado. Imagine eu, aí versículo 10, diz o Senhor, tu tens compaixão desta planta, que te não custou trabalho, o qual não fizeste crescer, que uma noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, sem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Meus irmãos, nós precisamos entender que as pessoas estão no pecado porque elas estão cegas espiritualmente. Elas não conseguem ver nem a mão esquerda, nem a mão, elas estão sem direção. E nós, como servos do Senhor, nós temos que ser luz. E a luz significa justamente isso, dar uma direção a essas pessoas. Nós precisamos ser instrumentos do Espírito Santo para que essas pessoas sejam conduzidas, sejam direcionadas a um outro caminho. Mas para isso é necessário que nós nos aproximemos deste grupo de pecadores, dessas pessoas que estão distantes de Deus. Nós não podemos fazer acepção de pessoa. Esse é um ensinamento profundo, claríssimo no livro de Jonas, que Deus não faz acepção de pessoa. Pedro também tinha essa dificuldade. Quando Deus dá aquela visão para Pedro e manda ele ir até a casa de Cornélio, ele tinha muita dificuldade porque ele achava aquele povo pecador. Era um povo pecador que comiam carnes, né, consideradas carnes impuras, até que Deus dá aquela visão e mostra para ele lá algumas carnes, né, que os judeus tinham como impuro e manda ele comer. Coma! Ele, Senhor, mas eu não posso fazer isso. E Deus manda ele lá e diz que o Espírito Santo desceu sobre a casa de Cornélio, daquele povo, e muitos ali se converteram e falaram em línguas e foram cheios do Espírito Santo de Deus. E Pedro fala aquela famosa frase, né? Verdadeiramente hoje eu entendo
que Deus não faz acepção de pessoa. Você tem feito acepção de pessoa? Será que eu tenho feito acepção de pessoa, assim como Jonas fez, achando que esse povo sanguinário merecia morrer? Será que o nosso vizinho sanguinário merece morrer? Será que as pessoas que estão no crack merecem morrer? Será que as pessoas que estão distantes de Deus merecem morrer? Não merecem o meu apoio? Não merecem o meu abraço? Não merece a minha oração? Não merece que eu ore, que eu busque sempre me aproximar para pregar o Evangelho em tempo e nem fora de tempo? Que Deus tenha misericórdia de nós. E que possamos verdadeiramente, meus irmãos, não ter um espírito de Jonas, mas ter um espírito de Paulo. O espírito de Paulo, que pregou o Evangelho, trouxe o Evangelho aos gentios. Paulo abriu fronteiras e foi pregar ao povo considerado um povo impuro, considerado um povo injusto, mas Paulo desbravou, pagou um preço altíssimo, mas levou o Evangelho a várias nações. E nós temos que fazer a mesma coisa. Nós estamos vivendo momentos difíceis, em que a própria igreja tem perdido esta missão tão maravilhosa e tão importante que é pregar o Evangelho. Muitas igrejas, nós como igreja, temos esquecido de abraçar, de viver em comunhão com aquele que pensa diferente, de estar junto com aquele que pensa diferente e pregar o Evangelho àquele que pensa diferente, de uma maneira amorosa. E para você fazer isso é necessário que você esteja próximo dessas pessoas. É necessário que essas pessoas olhem para você e vejam lá, vai lá um homem de Deus e uma mulher de Deus. Às vezes você vai pregar para um traficante, para um drogado, ele sabe que você é um servo de Deus, ele sabe que você é uma serva de Deus, ele vai te respeitar se você assim viver, se você assim se comportar como um verdadeiro servo e uma serva do Senhor. E quando você for pregar para esse jovem, ele vai ouvir a tua voz, ele vai ouvir as tuas palavras. Quando você for pregar para esse povo que vive em pecado, que vive na prática do pecado, eles vão te identificar como servo do Senhor. Eu lembro de uma certa feita que eu estava conversando com um grupo de jovens na minha rua, e antes de ir para a igreja eu sempre parava para conversar com eles, e nisso parou um irmão de uma outra denominação e convidou eles para ir à igreja deles. E eles falaram para ele, mas meu irmão, você nem fala mais com a gente, você jogava bola com a gente, você andava aqui conosco, mas agora você nem anda, nem fala mais conosco, e vai e passa aqui, eu nem cumprimento, e agora você vem me convidar para ir para a tua igreja. Olha o Márcio aí, ó. O Márcio todo dia está falando conosco, todo dia está aqui conversando com a gente. Eu vou na igreja do Márcio, eu vou visitar a igreja dele, mas na sua eu não vou. E infelizmente esse irmão teve a infelicidade de usar o Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele só esqueceu do próximo versículo. Antes, medita na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Quem medita na lei do Senhor, meus irmãos, ele não vai ter uma interpretação equivocada dos primeiros versículos do Salmo 1. É bem-aventurado o varão que não anda, que não comunga com o pecado. É só olhar para Jesus. Jesus andou com o pecador, senão o Salmo 1 estaria em contradição com a vida de Jesus. Jesus andou com pecadores. Jesus manda Cornélios descer. Cornélios, desça que me convém pousar na sua casa. Os religiosos ficaram revoltados. Mas diz que a graça, diz que a salvação veio para a casa de Cornélios. Era um ladrão. Era um ladrão. E às vezes nós queremos usar as escrituras para nos proteger, para não pregar o evangelho a toda criatura. Às vezes nós vemos um homossexual, ficamos horrorizados. Eu não vou me aproximar, eu vou me contaminar. Assim como Pedro, o comportamento de Pedro e o comportamento de Jonas. Eu vou me contaminar. Nós temos que pregar. Nós temos que pregar o amor. Nós temos que ter convicção de quem somos. De quem somos. Nós somos servos do Senhor. Nós somos cristãos. Nós temos que viver esse evangelho que nós pregamos. Quando nós vivemos esse evangelho que nós pregamos, nós teremos autoridade para entrar na roda dos escarnecedores, pregar o evangelho e fazer a diferença. Que Deus tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Fiquem na paz. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus
e as doces consolações do Espírito Santo estejam presentes na minha vida e na sua vida, nos direcionando, nos capacitando para podermos pregar o Evangelho a toda criatura, em tempo e em fora de tempo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.